Então, se pra tudo tem conversa, vem mais um episódio do nosso videocast. E hoje eu vou me vingar. No primeiro fui eu que fiquei aqui fazendo exposed, né, da minha família, de tudo que a gente viveu. Hoje o nosso episódio são as Mendes. Então nós vamos apresentar a família da Carol, toda a história, toda a vivência. A gente trouxe um tema. Qual é a ideia do nosso videocast, né? É sempre a partir das nossas histórias, das nossas vivências, compartilhar um pouquinho com vocês de como que a gente pode crescer, aprender com as experiências dos outros e como que nós podemos, enquanto, né, advogados, juristas, ajudá-los também nessa caminhada. Carol, quer apresentar pra gente aqui hoje quem são os nossos convidados? Vamos lá. Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui, como a Glau falou, no nosso segundo episódio. A gente começou a nossa série de videocasts com a história dos Sanches e agora a gente trouxe para vocês vai trazer, né, a história das Mendes. Afinal de contas, esse é o podcast Pra Tudo Tem Conversa aqui do Sanches Mendes Advocacia de Famílias e de Negócios. Então, nada mais justo do que a gente começar apresentando um pouco das nossas histórias, né? E eu costumo dizer, a Glau sabe, que a minha história é um tratado de direito de família. A minha vida é um tratado de direito de família. Tem de um tudo. Mas tudo começou com a história da minha mãe. Então, hoje, como convidadas aqui, estão as Mendes, que é a minha mãe, Persília, e a minha irmã, Suzana, que vão conversar com a gente um pouco, contar um pouco da nossa história para vocês. E como tema principal, a gente tem a história da minha mãe, que é uma mãe solo. Então, esse é um tema que a gente trabalha muito no nosso dia a dia aqui no escritório. É um tema que a gente vê muito recorrente no direito das famílias, né? Que é a realidade de uma mãe solo. É importante a gente começar dizendo, inclusive esse foi um pedido da mamãe, e mãe manda, né? Que eu esclarecesse que o conceito de mãe solo, gente, não quer dizer mãe solteira, né? Mãe solo é aquela mãe que se responsabiliza sozinha, ou principalmente, né, é o ator principal ali na responsabilidade com a prole, com os filhos, seja na responsabilidade afetiva, emocional, financeira, naquelas rotinas do dia a dia, né? Leva na escola, caiu, machucou, leva no hospital, decide, vê a nota, ajuda na tarefa. Então, esse é o conceito da mãe solo. A mãe que assume sozinha a responsabilidade pelos filhos. Essa mãe solo, ela pode, inclusive, ser casada, né? Não é raro, principalmente na época de mamãe, que as mulheres sejam as responsáveis, né? Isso vem de todo esse conceito do patriarcado, que cabe às mães a responsabilidade pela prole, pelo menos a responsabilidade principal. Então, a ideia da mãe solo também pode existir dentro de um casamento. Mas a gente costuma tratar mais dessas demandas de mães solos após a separação, ou as mães que têm a sua prole não advinda de um casamento, de uma união estável, também podem estar aí com essa realidade, né? Então, a ideia da mãe solo é o tema central do nosso videocast de hoje, as Mendes. Vou começar pela mamãe, então. A mamãe tá aqui de personagem, tá achando tudo isso muito estranho, muito moderno, né, mãe? É, verdade. Então, se apresenta para quem está assistindo a gente e conta um pouco da sua história no começo, como que você começou essa maternidade solo. Bom, eu sou Persília, né? Fui casada. Em 1979, eu assumi a minha função de mulher, de esposa, de mãe. Tive 3 filhos. E tudo muito em seguida um do outro, porque era uma combinação minha, do marido, ter os filhos tudo em seguida, para criar todo mundo junto, né? E assim foi. Então, não foi fácil, foi uma vida bem, né, corrida, porque era rua, porque eu era professora, tinha filho pequeno, mas aí eu comecei a fazer a opção, para facilitar mais a minha vida, onde eu trabalhava, eu levava as filhas junto. Né? Porque como eu era professora, eu trabalhava em escola. Então, geralmente, eu trabalhava em escolas que comportavam elas nas idades que elas tinham, né? Até chegar a fundar uma escola para ficar melhor ainda, para elas ficarem 24 horas junto comigo.
Então, onde a mãe ia, as filhinhas iam atrás, para todo lado, como diziam minhas amigas, né? E assim foi, né? Por muitos anos, elas tiveram a primeira fase de escola delas junto comigo, na minha escola. Quando elas saíram para outra escola já fora, né? Já estavam maiorzinhas, já conseguiam ir, inclusive, sozinhas, né? E foi a vida, foi corrida. Aí até que chegou um momento que houve, né, a separação com o pai e a gente seguiu a vida sozinho. Foi isso. Irmã, conta para eles de onde a gente veio, para quem não conhece a nossa história. E eu falo sempre na terapia, a gente estava falando isso antes de começar a gravação, eu e minha irmã, que é engraçado como a história de uma família vista por cada pessoa, cada integrante, ela é diferente, né? Exatamente. Aliás, eu falo que a importância de ter irmão é justamente para você sempre fazer essa checagem, né? Você fala, mas você viu e nunca bate. Porque para cada um a mesma história soa de formas tão diferentes, né? Porque nós somos diferentes e únicos e acho que é isso que enriquece tanto uma família. Eu sou encantada por ter irmãos e eu acho que isso é muito legal de você ter preservado a sua memória numa outra visão, né? Quando a gente olha aqui, eu que convivo com as meninas, Carol e Suzana são completamente diferentes, né? E vai ser um barato ouvir essa história aqui, da visão de cada uma. Somos muito diferentes, mas uma forma de ver a vida, né? Eu sou um pouco menos... emocionada. Sou muito Você é um pouco menos emocionada. Sou muito mais prática. Bem, nós somos de Rondônia, nascidas e criadas lá. E... Eu não sou nascida em Rondônia, só uma parte. Isso foi... Gente, olha só, Carol é nascida em Minas Gerais, Belo Horizonte. E eu só fui descobrir isso, né? Porque ela vive falando que eu sou do norte, e eu vendia Carol como do norte. Carol não é do norte. Carol nasceu em Minas Gerais, Belo Horizonte. Eu só fui descobrir isso quando ela estava recebendo uma homenagem. E leram lá na Câmara, a né? naturalidade. Mas é só nascida. Só nascida. Mas foi criada, mamada, tudo nascida em Belo Horizonte. Eu falei, não é a Carol, não. Ai, meu Deus, erraram o currículo da menina. Não, ela só nasceu em Belo Horizonte, mas com pouquíssimos meses já estava de volta em Porto Velho, capital de Rondônia. 30 dias de nascida, estava de volta em casa. E nós somos de lá. E desde o começo, como a mamãe relatou, isso... é a verdade, sempre que estivemos juntas, nós três, o nosso pai sempre trabalhava, a mamãe também trabalhava, mas ela dava um jeito de levar os filhos juntos. O nome disso é mãe, né? Ia na desculpa, ou não sei, né? Sem querer ser taxativa, mas de trabalhar, ele sempre foi muito ausente da nossa rotina diária. Até que minha mãe sempre reclamou disso, desde pequena, e desde que eu era pequena, minha mãe sempre reclamava muito dessa ausência. Ausência de marido, né? Ausência de pessoa dentro de casa. Um dia minha mãe se embraveceu e realmente pôs um fim nesse relacionamento. E nós recomeçamos a nossa vida absolutamente sozinhas, nós três. No início foi muito difícil, muito complicado. Nós tivemos que aprender a como ver a vida de uma forma diferente, sem uma proteção que antes nós tínhamos, mesmo que só no nome, mas sem ter essa proteção paterna. E eu passei a ser a grande proteção da minha família, da minha mãe, da minha irmã. Sempre carreguei minha irmã bem debaixo do braço, bem sob minha supervisão. Irmã mais velha, o nome disso. Porque eu achava que isso ia protegê-la dos males da vida. Mas aí a gente veio, mas depois de um tempo nós viemos para Campo Grande, em busca de melhores futuros, em busca de uma cultura mais moderna ou menos taxativa, como é no norte, né? E viemos para Campo Grande, nós éramos... Minha irmã tinha 15 anos, um pouquinho menos, eu 16, e nós viemos para cá e aqui nós fomos trabalhar e fomos estudar e fomos vivendo e aprendendo como era viver num estado completamente diferente do nosso, com realidade muito diferente do nosso, e só nós três. Só nós três. Ainda tínhamos os meus avós, né? A minha avó, só a minha avó, mas que ajudava ainda muito a gente como referência, e até financeiramente, e logo depois ela se foi, e aí nós nos vimos realmente mesmo só nós três. E não tínhamos mais para onde voltar.
Mesmo que nossa família ainda originalmente mora em Rondônia, nossa família hoje somos nós e os nossos próximos, nossos amigos, nossas famílias dos amigos, e assim nós formamos uma nova família com a base em nós 3. Ai, ai. Você vê que a gente é emocionado, né? Os Mendes são emocionados. As Mendes sempre foram emocionadas. Mas uma coisa que eu falei para a Glau para a gente pensar no tema da nossa conversa, apresentar um pouco da nossa história e de como a gente sobreviveu nessa loucura da maternidade solo da mamãe, foi a dificuldade, as dificuldades que a gente enfrentou e que poderiam ter sido minimizadas se a gente tivesse tido um apoio jurídico, se a mamãe, enquanto mãe solo, tivesse consultado advogados, ouvido melhor, recebido conselhos, ou se ela conhecesse melhor os direitos dela, os direitos nossos, eu acho que também crianças, é importante, né, a gente né? contextualizar, né? A gente está falando de um divórcio que aconteceu há quantos anos atrás? Então, quantos anos foi isso? 40... Não, 40 30... Não. Entrega a idade das Não. meninas, vamos entregar a idade das Não, meninas. 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, né? Então, eu imagino que se hoje é um tema tão relevante a gente discutir o acesso à informação, os direitos e as coisas, né? Imagino há 30 anos atrás, 30 anos atrás. a dificuldade que foi tomar a decisão. É né? que, na Primeiro, realidade... pode falar. É que, na realidade, não houve um divórcio, né? Houve uma separação De de fato. fato. Ok. Cheguei a um momento que eu não dava mais para aguentar e tudo, porque eu tinha a presença do marido era figurante, né? Porque tudo era eu que resolvia, né? Como era comum naquela época, né? Então, e para minha época, eu era uma mulher muito evoluída nesse ponto, porque as mulheres eram mais retraídas Tanto que você tinha seu trabalho, né? e obedientes ao marido, entendeu? Então, o que houve, na realidade, não foi um divórcio, houve uma separação, na realidade, da minha escolha, né? Mas uma separação que, para mim, era uma separação, tipo assim, ele continuaria tomando conta das nossas coisas, porque tudo que foi adquirido já foi dentro da minha convivência com ele, né? Tudo, porque quando ele me conheceu, quando eu o conheci, nem eu tinha nada, nem ele tinha nada, entendeu? E vocês foram crescendo juntos e nós ali. fomos, na realidade, crescendo junto. Perante ele, isso aí não, porque só quem fazia as coisas era ele, né? Era o machista mesmo, né? É uma visão que ainda mas a gente ainda vê muito mas hoje. quem aguentava a casa, segurava a casa e os filhos era eu. Tanto que um dia ele chegou a dizer para mim, assim, você assume as crianças que eu vou abrir a fazenda, que é a fazenda que existe até hoje, né? Que para elas terem um futuro. Não sei bem quando vai ser esse futuro, porque o futuro elas já estão aí nos 40, né? E a gente está esperando o futuro, né? Deixa eu só te interromper um pouquinho. Em relação a essa estrutura, foi inclusive uma motivação da Caroline para quando ela escolheu o curso superior dela, né? De justamente ela verbalizou isso. Eu quero entender as coisas que acontecem na vida. A importância de ter um advogado próximo e que nos fez muita falta para falar, dona Persília, assim a senhora respeita as crianças e respeita ele e se respeita. Nós não tínhamos o menor conhecimento. Só para a gente deixar claro, a senhora saiu de lá, largou tudo. Deixa eu contar a minha parte da história. Deixa eu contar, eu tava lá. Você tava lá, você lembra? Eu tava lá. Você lembra? Eu tava lá. A minha irmã, ela acha que ela tem 20 anos a mais do que eu, mas ela é minha irmã mais velha de apenas 1 ano. E eu tava lá. Eu vi. Inclusive, eu me lembro dessa conversa. Você se lembra, irmã? Na verdade, esse era um discurso que nós ouvimos na infância inteira. Você segura as pontas dentro de casa com o seu salário, porque, voltando um pouquinho ali, a história dos nossos pais, que eu me lembro, eles se conheceram, ele era caixeiro viajante, na época a gente chamava de caixeiro viajante, ele era representante comercial da Sulfabril, andava com uma mala com algumas roupas de linha, na época a gente chegou até a usar essas roupas de linha, né, irmã? E mamãe era já professora de magistério,
estava indo para São Paulo para fazer pedagogia, ali aquele amor maravilhoso surgiu, e aí ela acabou desistindo do curso superior e permaneceu professora de magistério, passou a fazer parte do serviço público, né, do Ministério da Educação, e ali a gente foi começando a vida. Enquanto isso, o meu pai, migrando para Rondônia também, ele é do estado de Goiás, acabou entrando ali nos programas de incentivo para que as pessoas fossem para Rondônia, recebeu um lote de terra, um lote só de terra, que a gente inclusive chama fazenda de lote até hoje. E ali na realidade não é aquele que tem hoje. Exatamente. Foi trocado depois. E ali a gente começou a vida. Rondônia não tinha absolutamente nada. A cidade onde ele se estabeleceu, que é Ariquemes, era tudo mato, né, mãe? E a gente foi indo, a gente era pequena, eu me lembro que ele estava formando fazenda, na época era uma fazenda de cacau, então a gente trabalhava efetivamente, nos finais de semana a gente ia para fazenda, fazia queijo, fazia festival do milho, pisava cacau, tirava cacau com o dedo, enfim. Só para abrir um parênteses aqui, que é até engraçado, a minha lua de mel foi num barraco, lá na futura fazenda, que estava sendo derrubada, os peões tudo lá derrubando, e foi feito um ranchinho com a caminha trepadinha lá em cima, por causa de cobra, de bicho, foi lá a nossa lua de mel. Linda, e a gente recebeu muito peão da fazenda em casa com malária, né, mãe? Eu tenho essa memória. E assim a gente ficou nesse combinado da família, que ela segurava as pontas na cidade, com o salário dela, com as filhas, escola e tudo que precisasse, porque todo o dinheiro que viesse da fazenda ia ser revertido para a própria fazenda. Então era um casamento para aquela época até bem adiantado, até bem moderno, né? Porque a mulher, ela realmente estava sustentando ali a casa e os filhos, e nunca né? deixei cair a peteca. Por isso que digo que ela exerceu a maternidade solo, inclusive durante o casamento. A gente mudou ali entre as cidades do interior, mamãe abre escola e trabalha em escola e trabalha no MEC, no Ministério da Educação e tudo, até que quando a gente tinha aí por volta de 9, 10 anos, né, irmã? 11 anos. Quando vocês se separaram, resolveram ali fazer essa separação. Como o discurso e o combinado era esse, olha, eu fico cuidando das coisas que é para o nosso futuro, mamãe pegou as meninas e partimos para a capital. Vou continuar fazendo o que eu sempre fiz, cuidando das meninas, e ele vai continuar trabalhando lá. Até porque advogada, eu não iria gastar um centavo, porque o próprio meu pai, né, falou, minha filha, você tem direito a tudo que você está largando para trás, é seu. Eu tenho um advogado, o doutor Pedro Olímpio, que era advogado da família, advogado do meu pai, advogado dos irmãos. Não, pai, o combinado é que ele vai continuar, vai tomar conta, que é o futuro das meninas. E aí, para mim, entra a primeira falta de sentar com um advogado e conversar, né? Porque a gente recebe aqui no escritório também mulheres e até homens também, né? Que no momento da separação de fato trazem essa possibilidade para a gente de eu vou deixar, ela vai administrar, ele vai administrar, é para o futuro e tudo, e a gente sempre orienta, olha, vamos colocar isso no papel, vamos formalizar, né? Isso é importante, precisamos verificar ali a convivência das crianças com o pai, né? Que vamos agora fazer o caminho contrário, essa convivência também não era muito regular, não era muito regrada, e aí acho que a gente vai morrer sem saber a culpa de quem, né, irmã? Mas o fato é, a mamãe escolheu o caminho de nunca fazer uma alienação parental, de nunca falar alguns pontos, inclusive reais, sobre essa relação deles, e seguiu com as filhas, resolveu deixar tudo para que ele administrasse, e também não buscou os alimentos para as filhas, regulamentar isso, acreditando que estava tudo bem, e que o futuro ia continuar. Mas a vida não seguiu, como a gente sabe, porque não segue dentro do que a gente espera, né? A vida, ela vai acontecendo, né? Eu até ia perguntar, né? Se ter aberto mão, como você deixou para trás, porque você acreditava que isso ia melhorar a relação, era um pai, né? De repente ele ter mais proximidade com as meninas, porque você não brigou. Porque normalmente a gente pensa assim, eu não vou brigar com o pai das crianças, porque vai acabar
afastando dos filhos, a relação e tal. A minha preocupação era isso. Era essa? Era essa. Era essa. Mas, E irmã, depois que você deixou e tal, isso melhorou? Ou ficou na mesma? Não, porque aí ele procurava as briguinhas. Ele procurava o xixi. Ou seja, você abriu mão, perdeu o patrimônio e também não aliviou para as crianças, né? Não. Porque é uma coisa que a gente sempre fala com as clientes. Muitas das mulheres têm medo de um embate. E, às vezes, o embate, neste momento, ele é importantíssimo para você colocar cada pessoa dentro do seu papel e chamar a responsabilidade, cada um, aquele pai, aquela mãe, porque nem sempre você abrir mão, aliás, na maioria das vezes a gente vê que abrir mão do patrimônio ou da briga vai fazer este pai ser um grande pai no futuro. E hoje em dia, naquela época era mais embate. Hoje em dia a gente tem tantos meios que a gente usa de mediar, de sentar, de conversar, de explicar, falar, olha, vai ter que ser assim. É isso que eu ia dizer. Na verdade, a ideia de que será um embate, isso é muito primário, na minha opinião. Eu acho que tudo que é conversado, pode ter até um nervosismo ali, mas aí, mais uma vez, é importante ter um profissional do seu lado, alguém imparcial, que vai falar, ó, agora vamos combinar? Você tem obrigações, tanto não só financeira, mas porque nós tivemos prejuízos. Afetivo. Nós tivemos prejuízos, não além dos financeiros, que foram realmente terríveis, muito difíceis, mas principalmente afetivos, que o nosso pai, como pai, era uma pessoa de muito bom convívio. Então, são coisas que uma vez eu verbalizei a ele. Eu falei, eu lamento muito por vezes eu me sentir perdendo o convívio com você, e hoje eu sei que quem perdeu foi você. Perdeu de estar com pessoas tão maravilhosas como nós, pessoas que tinham muito a falar, muito a perguntar, muito a dar risada. Nós vivemos uma vida muito gostosa, nós três. Nós aprendíamos, mesmo comendo arroz com ovo, que aquele era o melhor arroz com ovo do mundo. Nós comemos arroz com ovo até hoje, felizes, porque tem uma memória afetiva nessa simplicidade. Só que um dos maiores prejuízos, na minha opinião, hoje, já com mais de 40 anos... Agora que você já conseguiu a sua autonomia... Agora que eu tô bem, sobreviveu. Agora que você sobreviveu aos perrengues. Agora que eu tô respirando, eu sinto, e hoje eu tenho um filho, que eu sinto falta dele ter esse convívio com o avô. Do avô ensinar que trabalhar é bom, que o cheiro do esterco não é fedor, é cheiro, coisas que nós aprendemos com ele. E o meu menino... Poderíamos continuar tendo essa troca. Exatamente. E quando eu tive essa conversa com ele, eu falei, e o senhor perdeu o convívio com 2 pessoas ou 3 pessoas maravilhosas, incríveis, as melhores do mundo, e tá perdendo com a 4ª pessoa, ou, na minha opinião, a melhor do mundo todo, que é o Jorge. Que é o neto. Que é o neto. Então, o senhor, ele vai crescer e ele vai saber que ele tem uma figura que, infelizmente, ele gostaria de conhecer. Eu só não gostaria que esse sentimento de perda afetiva existisse nele, porque é o que mais me dói hoje, como você falou, agora que eu tô viva, que eu consegui garantir a cesta básica todo mês, agora é mais fácil de sentir saudade do afeto. Mas eu acho que, mais uma vez, a importância de ter um profissional. Depende da situação que você está, você tem que procurar sempre o profissional que você precisa. Você quer organizar suas finanças, não adianta você pegar um Excel, não, você tem que ir atrás de um profissional que vai te ajudar com isso. Claro, sim. Então você vai, separei, eu o amo, como que eu vou fazer da forma mais respeitosa possível para que não haja um embate ruim, chato, um afastamento. Vamos sentar com alguém que vai ser neutro, um profissional que vai ser bem imparcial, e que diga, olha, agora vamos ouvir o que ela tem para dizer? Vamos ouvir? Pronto. Na hora pode ficar meio acalorado, mas vai ficar muito mais respeitoso. Principalmente quando envolve sentimento, emoções. Quando sem você dúvida. tem alguém de fora deste círculo, né? Alguém que consegue tirar a emoção e ter um pensamento mesmo crítico, racional. Exato. Porque só pra gente voltar na história de vocês, né? A vida seguiu, o pai de vocês teve outros filhos. Aquele patrimônio que a mãe ele tá julgava... lá cuidando, agora vai ser discutido. O patrimônio que a mãe julgava que o pai estava cuidando para os seus filhos, hoje já pertence a mais pessoas, entraram outras pessoas nesse relacionamento. E isso a fica vida confuso. segue, né? A vida segue, gente. A gente sempre fala, né? Os divórcios, as separações, elas são fases, são momentos. E você manter... Mas de verdade, a família que ele teve, que constituiu, que morou na mesma casa, construíram coisa junto, fomos nós 3.
Porque que construiu esse patrimônio. Que construiu esse patrimônio. Né? Os outros filhos, as outras mulheres que ele teve, nunca conviveu com ele debaixo da mesma casa. Entendeu? Mas uma os coisa filhos que vêm, uma coisa que eu sempre falo, até para as clientes quando trazem, a gente tem uma cliente que eu falo muito sobre isso e depois que ela mudou a visão, ela agradece bastante o nosso trabalho, é que a vida segue e a gente sempre tem uma positividade de achar que o que você tem hoje vai seguir. Então, a mamãe abriu mão naquele momento de formalizar, de efetivar isso e separar o que é meu, o que é seu, eu vou administrar do meu jeito, você administre do seu. Abriu mão de alimentos para os filhos porque ela tinha um trabalho, um emprego, e aí a gente teve uma série de atropelos, né? Na época do presidente Fernando Collor, houve um plano de demissão voluntária no serviço público, a mamãe pressionada para virmos embora de Rondônia, para que a gente pudesse ter melhores chances de estudo e de, inclusive, posição mesmo, né? Enquanto pessoas, ela aderiu ao PDV, já tinha 40 e tantos anos, né, mamãe? 40 anos. 40 e tantos anos, aderiu ao PDV, falou, bom, eu sou professora de magistério, que é o antigo 2º grau ali, especialista, né? E viemos para Campo Grande, vou para Campo Grande, lá eu vou ou empreender, ou procurar um trabalho, e etc. E a gente realmente era muito nova, eu tinha 14 anos, a minha irmã tinha 15, quando a gente chegou em Campo Grande. E aqui as coisas não aconteceram como ela imaginava. Então, aquele salário que ela contava já não existia mais, ela tinha 2 filhas adolescentes, tentando ver como que ela ia se reencaixar no mercado de trabalho, e a gente daí passou, sim, todo tipo de sorte financeira do mundo. E em vários momentos faltou muito a presença de um advogado, né? Eu estava falando com a mamãe esses dias, quando a gente chegou em Campo Grande, ela aderiu ao PDV porque tinha uma recompensa financeira boa. Chegou em Campo Grande, a primeira coisa que ela pensou, vou garantir uma casa própria pra gente. Comprou um apartamento, na época a chave, era um apartamento financiado, não teve um advogado para olhar esse contrato, a gente não tinha condições, acho que não tinha nem conhecimento. Isso é bom que um advogado olhe. Conclusão. Eu nunca tinha nem passado pela minha cabeça que eu quero uma casa financiada, porque na minha cidade não existia isso. A gente Exato, não conhecia. Vocês vieram de uma cidade muito pequena, né? Lá você tinha o terreno, construía, a casa era sua, você não devia nada para ninguém. Conclusão, compramos aqueles que passava de chave de contrato de gaveta, um contrato muito mal feito, praticamente inexistente, o financiamento subiu demais, a gente não deu conta, e aí acabamos perdendo o apartamento, foi um dos primeiros despejos da nossa vida. A gente passou por alguns. E aí já era difícil buscar tanto esses alimentos quanto as coisas que ela havia deixado em confiança ali para administrar, para que fosse administrado pelo meu pai. E ali a gente começou a fazer uma inversão de papéis, como a minha irmã falou. Ela passou a assumir a família e a gente ali fazendo de um tudo. E ali a gente começou a trabalhar para ajudar a mamãe em casa. Isso nos tornou as mulheres que a gente é hoje, né? Nós somos empreendedoras, comerciantes, a gente vai para a arena mesmo, porque a gente teve que ir para a arena muito cedo. De um tudo, né, irmã? O que a gente já fez na vida? Vendeu calcinha, Tudo. ovo da Páscoa. Só que eu não posso falar, né? Que não fizemos, porque não deu. A igreja não deixava. Pode falar, a gente põe o pi. A igreja não deixava, né? Porque a minha mãe ainda decidiu criar a gente dentro da doutrina. Mas de resto, para dificultar meu lado. Não. Foi o que deu. Eu falo assim, gente, dentro de tudo, né? Olhando de fora, das dificuldades, das coisas, dos perrengues. É o que eu falo. Tornou mais difícil o caminhar de vocês, algumas decisões que não foram apoiadas, né, orientadas. Além de tornar mais difícil, eu penso que muitas oportunidades que nós poderíamos ter tido, nós não tivemos e nunca vamos ter mais. Porque já passou a fase, já passou isso, a gente já tá na correria. E aí, não, mas deu certo. Não deu certo. A gente nunca vai saber vai saber o que seria ter dado certo se nós tivéssemos tido o apoio correto que a minha mãe tanto acreditava que nós teríamos. Então, o que teria sido? Talvez nos formado mais cedo, talvez feito mais, nos preparado melhor, ou nós não temos como saber. O que deu para fazer é isso que nós estamos fazendo, né? Só que realmente vai ser sempre uma incógnita. A gente nunca vai saber
a falta o que essa falta nos fez. Foi muito, falando assim, fica teórico, mas foi muito, nós sofremos muito, passamos por muitas coisas difíceis, vimos muitas vezes minha mãe chorar de canto, e não é fácil, a vida sem o apoio familiar é muito difícil, como eu disse depois que minha avó faleceu, piorou ainda grandemente, mas é difícil. Então, nós nunca vamos saber que futuro nós teríamos. Esse não é esse futuro. Esse é um futuro feito. A vida de mamãe solo é muito difícil, né? A gente conversa inclusive muito sobre isso. Inclusive na tomada de decisões, agora. né? Da tomada de decisões, porque vem o peso de você estar decidindo a sua vida e a dos seus filhos. Como você disse, dói mais em você a falta que o Jorginho pode sentir do avô do que hoje a do seu pai. Então, eu sempre penso que para uma mãe dói muito mais você ver um filho passando. E aqui já aconteceu no escritório de mães que querem reverter. Eu abri mão e tal. A hora que vê que o filho está passando dificuldade, tem que mudar de escola, está sem o dinheiro para remédio ou em casa de saúde, e fala, não, sabe o que é? Agora eu queria ver. Então, assim, é preciso a gente pensar com a razão, mesmo porque vai doer no ponto mais sensível da mãe, que são os filhos. E vamos falar em alguns pontos práticos, né? O que eu vejo da nossa vida, ela foi impactada diretamente pela falta de apoio jurídico para uma mãe solo, que era a mamãe, no momento de efetivar uma partilha de bens, né? Como eu falei, ela pegou anos depois todo o PDV dela para comprar a chave de um apartamento. A gente podia ter tido casa própria a vida toda, né? E casa própria traz uma estabilidade, né? A gente pelo patrimônio que ela ajudou a construir. Traz uma estabilidade para os filhos, para as crianças, a gente ter uma referência. Eu e a minha irmã, a gente não tem uma referência da nossa casa, a referência que a gente tem é a casa dos nossos avós, porque era para lá que a gente corria quando o bicho apertava, mas fora isso a gente ficava mudando, porque vivia de aluguel, apertava aqui, agora não dá mais, vai para uma casa menor, agora melhorou, vamos para uma maior. Então, falta dessa referência. Então, nesse ponto da partilha, faltou um apoio, alguém que dissesse como abra mão se do tem que conhecimento é seu, hoje, né? Resolve isso agora, porque a vida vai seguir, depois vai ficar mais difícil. A parte dos alimentos, né, que faltou naquele momento e faltou durante anos da nossa vida, porque alimentos é uma prestação contínua. A qualquer momento você pode entrar e falar, ei, tô precisando aqui. Precisando. Inclusive, hoje em dia, a jurisprudência permite que até o período que você não tinha alimentos fixados, e aí que você pode executar e tal, o período que você pagou sozinha a conta da prole comum, que você receba como indenização, que você busque como uma indenização. Então, assim, podia isso ter acontecido, faltou talvez na escolha pelo PDV, faltou na compra do apartamento aqui, faltou em alguns momentos de aperto da gente em casa. Eu me lembro que quando eu entrei na faculdade de Direito, eu estava há 1 mês na faculdade de Direito. A mamãe foi despejada de uma casa que a gente morava. E ela ligou pra gente, a gente não morava mais com ela, né, irmã? E ela ligou e falou, tem gente aqui, eram várias casas, e era uma briga de inventário e tudo, e uma parte tinha alugado, a gente não estava devendo. Todos foram despejados. Todos foram despejados porque quem tinha alocado a casa não tinha poderes para isso. Era uma das herdeiras e não tinha poderes para isso, a outra herdeira conseguiu uma emissão na posse. E aí eu tinha 1 mês, estava no primeiro semestre de faculdade, ela mandou, e eu falei, bom, despejo eu já ouvi. A hora que ela mandou o documento, eu olhei e falei, emissão na posse. Que é? Mãe, eu não sei o que é isso, mas peraí, tô indo para aí. E a oficial de justiça com o caminhão na porta da casa, a minha irmã chegando para ajudar, e eu já ali... apresentei a minha irmã como advogada já. Nossa advogada acabou de chegar. Mas isso é piadinha de direito, né? No Mas primeiro semestre você é advogada, no segundo Exatamente. ano você já é promotora, no terceiro ano você é juíza. Exatamente. Aí eu olhei e comecei a negociar com a oficial de justiça, era uma mulher, né? Me lembro. Pelo amor de Deus, são 4 famílias, não despeja, é uma sexta-feira final da tarde. Eu preciso. Não, me dê um prazo. Eu negociando com a oficial de justiça como se eu me achando advogada. Falei, bom, eu vou lá falar com o juiz. E peguei aquele documento e fui pro fórum, achei a vara sozinha, entrei e falei pro juiz, falei, não, pelo amor de Deus, o senhor não pode suspender isso até segunda-feira. E a gente não tinha advogado.
E aí ele falou, não, eu não posso, tá com o oficial, ela tem que cumprir, né? Não tem como eu tomar isso de volta. E eu falei, mas por favor, é minha mãe e tal, não tem como e tal. E na hora que eu tava saindo da sala do juiz, depois daquele despacho, né? Muito generoso, aliás, se Excelência estiver assistindo nosso videocast, muito obrigada, nunca vou esquecer desse momento de generosidade do judiciário com uma estudante de direito. Eu saí do gabinete, parei na porta e falei, cara, esse negócio tá me incomodando de um tanto, eu vou resolver agora. Eu virei pra ele e falei, Excelência, posso fazer só mais uma pergunta? Ele falou, pode. Eu falei, o que é emissão na posse? O que é emissão na posse? Ele falou, é que tem que deixar a casa. Depois você vai aprender, agora ela tem que sair. Depois eu voltei, a gente conseguiu convencer a oficial a voltar para cumprir na segunda-feira e deu tempo da gente fazer a mudança da mamãe de todas as famílias com dignidade. Mas você vê, um contrato de locação também mal assistido, quem alugou não podia ter alugado, a gente foi despejada, quer dizer, a proprietária foi emitida na posse dos imóveis e a gente não pediu indenização por isso. Né? Não fomos indenizadas por aquele momento. Constrangimento, né, gente? Gente, constrangimento horroroso. Exatamente. Caminhão parado na porta de casa para despejo. E minha mãe chorava e eu dizia, calma, nossa advogada tá aí, ela vai resolver tudo. E isso é uma busca de uma segurança, tipo, alguém que vai entender. Minha irmã estava começando a faculdade, mas ela já era muito curiosa. E essa busca de, tipo, uma de nós tem que entender o que está acontecendo. A gente era muito desguarnecida de apoio, né? De informação. Então, eu já disse a minha irmã, vai e resolve. Você resolve. Nem que você... Se ela chegou e falou, não deu pra resolver. Eu tinha certeza que não dava pra resolver. Porque alguém olhou por você. Ela olhou para aquilo ali e falou, realmente, se eu tô falando que não dá, é porque não dá. Aí nós somos no convencimento. Você aprendeu o que era emissão. Eu aprendi o que era emissão na posse. Depois mandem as perguntas sobre emissão na posse, que eu sei tudo de emissão na posse. Mas é mais uma demonstração dessa busca pela informação por alguém que olha e fala assim, olha, se eu estou te falando que não dá, não dá. Assim como se eu disser, não abra mão. Exatamente. Não abra mão. Busque o seu direito. Exato. Porque exatamente, alguém que está de fora daquela relação amorosa ou porque sempre, gente, não é fácil, né? Não. Quando a gente está falando de divórcio, de separação, ou ainda que não seja uma relação amorosa, mas que você teve filhos com alguém e que você tem que decidir sobre isso, nunca é uma decisão. Tem muito sentimento envolvido. E quando tem sentimento envolvido, é difícil a razão. Imagina a mãe solo, por exemplo, que sai de um relacionamento em que houve violência doméstica, né? A mulher quer sair, esquecer. Exatamente. Você não quer brigar pela casa, você quer sumir dali, você quer que aquilo não esqueça, fique no passado. A gente fala, muitas vezes, principalmente hoje, com toda a evolução no direito das famílias, não é uma briga, não precisa ser uma briga. Existem vários instrumentos que na podem terapia ser. Eu aprendi uma coisa que eu trago para a vida, que é não se intrometa e não retire o direito de evolução do próximo, né? E acho que com a nossa decisão, porque eu dividindo com a mamãe aí a ideia da mãe solo, a gente passou a dividir com ela a maternidade, né? A gente passou a se maternar aí. O que passou a se virar, né? A se virar. Eu chamava de se virar. Maternando a outra. Chegou uma hora que a gente começou a cuidar das decisões junto com a mamãe. Já existe uma terminologia hoje usada, né? Que é uma geração chamada de geração sanduíche. É uma geração. A gente é a geração sanduíche. É uma geração que cuida tanto dos seus ascendentes quanto dos seus descendentes. Então, eu, por enquanto, sou só mãe biológica, então eu ainda estou cuidando só do ascendente. Mas a minha irmã é sanduíche total. Falando dessa relação, estou pensando aqui, eu sou divorciada no meu primeiro casamento, né? E no divórcio, eu só pensava, alguém de fora tem que resolver, porque você tá cheio de emoções, boas, ruins, eu só dizia para minha advogada, né? Eu não quero que o meu filho perca o convívio com essa pessoa, porque a gente vai brigar, eu não quero briga. Então, faz o que é correto para ambas as partes, e assim hoje somos muito amigas, e
de conviver, passar junto o Natal, e tá tudo bem. E isso não quer dizer que não teve aquele momento do não. Não. Esse jogo de copo é meu. Não, teve, mas eu tava sempre guarnecida com a minha querida advogada. Que agora você tem uma pra chamar de sua, né? Toda minha, entendeu? Gente, todo mundo, vamos lá, anotem. Todo mundo. Todo mundo tem que ter um advogado pra chamar de seu. Quando a gente tava com as taças assim, cada uma puxando pra um lado, aí eu dizia, advogado, o que a gente faz? Não, isso aí realmente não é seu. Entendi. Isso é seu, então me dá. Então, foi muito importante. E hoje a gente tem uma relação. E, claro, né, depois do meu divórcio, eu levei o Jorginho pra psicóloga, né? Porque todo mundo diz que ele tem que ir pra terapia por causa do divórcio. Levei. O psicólogo me chamou e falou: ele não tem problema nenhum em relação a essa separação. Nenhum. Pelo contrário, o único problema dele é alguma relação, um probleminha com você, um probleminha com ela, mas assim, bem específico. Agora, em relação ao momento, eu falei, realmente deu certo. Por enquanto, tá tudo bem. Foi uma experiência bacana. Diálogo. E a gente assumiu diálogo. com a mamãe depois, porque a gente também teve várias oportunidades de buscar pelo menos os nossos alimentos, a nossa pensão. Mas a gente também, sabe Deus por que motivo, vou anotar na pauta aqui da terapia, a gente também anuiu com a decisão da mamãe de nunca ir buscar. Isso fez falta, a gente... Vocês quando nós, na verdade, vez, eu não precisa anotar na pauta, eu tenho a resposta para você. Quando a gente... Gente, olha, quando a gente videocast que já resolve a terapia, maravilhoso. Depois quem quiser vir aqui participar dos próximos episódios, né? Podem vir participar, tragam sua família, isso, a gente já faz uma mediação aqui. Nós tínhamos muita carência do convívio com ele, muita. A parte afetiva era gritante, porque nós tínhamos uma confiança muito grande que sobreviver a gente ia garantir. E aí nós não tínhamos condições financeiras de ir até Rondônia atrás dele. E aí a minha mãe chegou e falou, olha, vocês já têm idade, vocês mesmos podem entrar na justiça, ir atrás e a justiça busca ele, lembra-se disso? Uhum. Quando ele chegou em frente ao juiz, eu acho que era um juiz, né, alguém, a gente estava ali naquela sala. Acho que a gente estava com o defensor público, né? Claro. Eu e minha irmã fomos lá, a gente quer que meu pai venha até aqui. A gente tem como ir lá. E o oficial de justiça vai achar ele. Contaram para nós que achava. E nós mesmos colocamos ele na justiça e ele veio. Quando ele chegou, ele falou, vamos tirar. Falou para mim e pra minha irmã, vamos tirar a justiça. A gente pode conversar, nós somos pai e filhas. Para nós, a necessidade afetiva era explosiva. A minha irmã rejeitava completamente qualquer convivência com ele. Era o jeito dela se defender, mas logo quebrou, né? Baixou a guarda, porque ela... A gente é do bem. Não, porque a mesma carência que eu sentia, ela também sentia. Porque, gente, de novo, você tá falando de uma família. Pai, é mãe, isso é visceral. E aí, é impressionante como criança, adolescente, ama pai e mãe de graça. Né? Mais uma vez... Isso tem, gente, é uma força. Mais uma vez, importante falar da forma como você resolve uma situação dessa, porque como foi mal resolvida, ele ficou muito tempo longe para ver se abaixava. Só que baixava era 10 anos. Sem a gente ter notícia se estava vivo ou morto. Então, se tivesse sido bem resolvido, nós não teríamos essa carência e nem esse tempo todo. Sem ele saber da gente. Então, quando a gente viu ele já dentro, na justiça, a vontade era sair correndo e falar, oi! Eu não queria. Abraçar, né? Nós não queríamos essa não era um embate. Você não queria o dinheiro. Então, nós saímos dali juntos. E novas promessas foram feitas. Dinheiro, a gente precisava nós muito precisávamos, dinheiro. Né? Na época a gente estava, assim, eu acho que num buraco que não se sabia para onde a gente ia sair. Mas é o que a minha irmã está falando. A promessa do afeto voltar era muito mais importante para a gente. Foi uma separação. Porque ele vinha. Porque na merda a gente já estava. Porque junto com o afeto voltaria a ilusão da família, logo ele voltar. A parte financeira viria, consequentemente. Conclusão, mais um acordo mais que não promessas, foi feito. Deixa eu terminar. Saímos de lá, mais uma vez, eu não tinha ainda minha irmã advogada, infelizmente, saímos de lá juntos, e 1000 promessas foram feitas, aí foi diretamente para mim, já não foi para minha mãe, a minha irmã dentro de casa, sem querer vê-lo, né, verbalmente, mas rapidamente veio, conversei com ela, falei, irmã, é nosso pai, ele tá falando que ele agora vai voltar, e isso e aquilo, e é isso, e aí blá, 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 porque eu trabalhava num bar, eu era garçonete,
muito pequena, mas era pertinho de casa. Minha mãe ficava a noite inteira indo e vindo ali pra cuidar se eu tava tudo bem. Era um barzinho, era negócio de pastel. E ele falou, eu não quero você trabalhando num lugar desse. Eu me senti, nossa, agora ele vai cuidar da gente. E veio muitas promessas e novamente minha irmã ainda não estava estudada e eu caí também. E aí... Caiu, mamãe, caiu a minha irmã. E eu caí também. E eu acreditei. E convenci a minha irmã a acreditar também. Entrei lá no quarto, briguei com ela, falei que ela fosse lá, beijasse, abraçasse ele, que agora ele ia voltar a ser o pai da família. E ela acreditou também, caiu também. Tudo... Enfim, digamos que a gente... É que foi uma separação que foi feita, que aconteceu, mas sem ódio. Então, eu nunca passei para elas ódio dele. Porque tem mãe que separa e o pai é o vagabundo, é o criminoso, é tudo, né? É alienação parental. O nome disso é alienação parental. Então, isso aí nunca houve. Eu sempre falei dele como uma excelente pessoa, né? Para elas. Então, não criei, diferente lá de uma primeira convivência que ele houve, que ele era o pior ser humano da face da Terra. E elas não viram. Até porque não existe isso. 100 a 0. Por isso que a gente sempre fala de que é uma oportunidade. Isso que a Carol falou, eu acho muito bacana que às vezes a gente precisa também mostrar para o outro a sua responsabilidade, jogar para que ele também possa evoluir, para que ele possa também entender, talvez mal orientado também, é o que eu falo alienado é o que eu também. Falo de tirar a possibilidade da pessoa evoluir, né? Você invade a vida do outro, vai ficar tudo bem e tal, e tira a possibilidade dele evoluir. Poderia ter evoluído nessa relação com a gente, poderia ter evoluído enquanto pessoa, né? De deixar... De cumprir mesmo o papel. É importante, né? Porque vamos deixar que esse é um ciclo, tá? Esse é um ciclo, tanto que depois de nós vieram outros filhos dele que ele também permaneceu ausente nessa paternidade. É aí que eu queria dizer, porque algumas pessoas não vão assumir se não forem provocadas, né? Tanto que ele, quando ele foi provocado, ele veio. Né? Só que daí ele fez promessas que ele também não cumpriu. Depois vieram outros filhos e ele também não cumpriu. Os 3 patetas, né? Aí vem o meu momento de ser a terceira pateta, que quando as novas filhas, as nossas irmãs por parte de pai, o colocaram na justiça, também eram adolescentes, eram garotinhas, pedindo alimentos e reconhecimento e tal, e a gente soube, a gente não sabia da existência delas. Eu falei para ele, são suas filhas? Não, são, mas que vergonha. Vai lá e resolve isso agora, que eu vou conversar com elas. Não, você pede para tirar o processo que vai ficar tudo bem. Tudo bem, o senhor vai lá e resolve isso agora. Tudo bem, tudo bem. E eu, recém-formada, já era... Mas emocionada, acreditando, foi a terceira pateta. Empenhei a minha palavra com as minhas irmãs por parte de pai. Falei, tira o processo que ele vai arcar com as responsabilidades dele de alimentos. Que vergonha. Elas eram estudantes e assim como nós fizeram a faculdade na raça, a mãe abrindo mão de uma série de coisas ali para manter. A gente conseguiu fazer trabalhando a faculdade toda para manter a faculdade e elas também sobreviveram tão bem e tudo, mas com esse... E eu me sinto parcialmente culpada por, de novo, ter acreditado e falado, não, mas vai que ele vai dar. E nunca cumpriu, não. Mais uma vez, né? Quando a emoção está envolvida, você já formada, mas era o seu pai. Então, por isso que tem que ter. É importante ter alguém de família fora. Não se advoga em causa própria. É muito importante. Na maioria dos casos, né? Eu falo, nós somos empresários aqui. Eu falo, quando é um processo meu de direito trabalhista, eu não quero, eu fico tão incomodada com aquela causa, aquilo me tira tanto a minha paz que um colega faz para mim aquela ação. E no direito de família é a mesma coisa. Aquilo tira tanto a nossa paz e aquilo nos tira do racional. É o teu pai, aquele pai. Ele não vai fazer isso de novo. Ele não vai fazer isso de novo. Ele fez. Ele aprendeu, agora ele aprendeu. E fez. Com ele, no nosso caso, ou em outros processos de separações, assim, para mim, o que mais é importante é deixar esclarecer, é deixar negociado. Porque você sabe que ainda eu posso estar sendo pateta de novo, mas você sabe que eu tenho a impressão que a vontade de deixar morrer o assunto tipo assim, se ninguém falar, ninguém
Se tivesse tudo certo, ele talvez, não sei, não posso, Nunca né? saberemos, Não saberemos. Um pouco mais de liberdade. Tipo, eu vou lá, não tem problema, eu tô pagando a pensão. Na nossa... Eu tenho direito de ver minhas filhas. E não as filhas dela. Entendeu? Porque nas famílias antigamente, até hoje é assim, mas a gente sabe que essa não é uma realidade. Pro pai também tinha isso, né? Eu não pago pensão, eu não tenho direito de ver minhas filhas. Não, tenho direito. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exato. O direito de convivência cabe à criança e não... É outro benefício que é da até criança, tem assim como os alimentos, né? Até pra gente também esclarecer isso, né? Tem muito pai que é o contrário, fala, ó, eu tô pagando a pensão, mas nem aparece pra pegar. Pega uma vez a cada 15 dias, quando chega, quando chega o final de semana, não posso, eu tenho compromisso, eu vou viajar, não sei o quê. Mas eu tô pagando a pensão. Uhum. São coisas separadas e cada vez isso tá mais claro, né? Acho que no direito também. E esse abandono financeiro e de afeto amoroso, eu não sei, numa balança eu não sei o que é pior para a criança. Eu não saberia dizer hoje, mesmo hoje eu não saberia dizer. Quando a gente era criança, hoje, meu filho, quando eu me divorciei, eu não sei o que faria mais falta para ele, graças a Deus não vai precisar aprender. Mas eu não sei dizer. Se for perguntar, na sua opinião, o que mais faz falta? Eu acho que é tão quanto importante o afeto, a atenção, como a parte financeira. Independente das posses da mãe, a mãe pode, inclusive, ter posses, mas é direito da criança a participação afetuosa e financeira de ambas as partes, né? Até porque, de novo, a gente não sabe o futuro. Naquele momento, a sua mãe era concursada. Ela achava que estava garantido, mas a gente não sabe hoje, a gente sabe, naquela época, 30 anos atrás, não se tinha esse conhecimento de que é, inclusive, uma obrigação da mãe na defesa. E isso traz um apoio emocional para a criança muito grande. A gente não entro nas questões psicológicas, porque é só a parte técnica que pode fazer isso, mas o que a gente vê nas nossas demandas quando tem perícia psicológica ou acompanhamento, e eu peço relatórios, é de que isso traz a segurança para os filhos de que, olha, minha mãe está defendendo, minha mãe está aqui, né? Ou meu pai está aqui me defendendo de algumas coisas da minha mãe, está buscando o melhor para mim. E tudo isso conversado, inclusive o limite de como conversar isso, acompanhado por um psicólogo, dentro aí das possibilidades de cada um, é muito importante, porque você falar a verdade para a criança e para o adolescente não é alienação parental. Não. É você falar a verdade, né? Respeitado, claro, os limites de idade de cada um. É isso que eu acho que é bacana do que a gente estava falando, né? Existem vários caminhos hoje para a gente seguir, de acordo com a realidade e com a estrutura de cada família, né? Não precisa ser uma guerra, não precisa ser... Não precisa. E, em alguns casos, somente na justiça é que vai ser resolvido, porque alguns não vão mudar. Em alguns casos, nem isso, né? Por isso a gente tem visto hoje em dia tão que justiça não educa, comum, né? a ideia de exposição em redes sociais, né? Esses casos de exposição, de falar, olha, não veio, não pagou, tá me processando, porque às vezes é a voz que a mãe solo encontra quando não tem uma rede de apoio, né? Para lidar com muitos isso. Estão usando, porque esse é um assunto bem atual e polêmico, né? De qual é o limite disso. Mas a gente vê muitos artistas usando desse tipo até onde isso expõe a criança, porque quem é contra fala, mas você está expondo a criança para sempre, vai ter um vídeo ali dizendo que o pai dela está fazendo isso e aquilo, ou a mãe está fazendo isso e aquilo. Mas isso em contrapartida de você, às vezes, buscar um grito de socorro, um pedido de ajuda e que tem trazido aí alguns resultados positivos ou negativos, mas tem trazido. Tem trazido. Mas eu queria falar um pouco da rede de apoio, né? Porque a mãe solo, ela não precisa só de um advogado, ela precisa também de uma rede de apoio, e hoje em dia isso é muito reconhecido, né? E eu não me lembro, exceto nossos avós, que foram uma rede de apoio para a gente, mas se a gente tinha rede de apoio, você tinha uma rede de apoio, amigas, irmão, cunhado, alguém que falasse, Persília, vem aqui, deixa as meninas comigo, vai lá. Não. Nunca tive esse apoio, tanto que quando eu trabalhava, que eu já não estava mais como professora, eu estava na área administrativa e eu viajava muito para o interior, tudo, levei até elas em viagem. Você recorda aquela vez que uma foi comigo e a outra ficou com ele lá na fazenda, né? Porque a minha mãe, a minha avó,
se prontificavam a ficar, mas já eram de idade, eu nunca gostei de dar essa preocupação, essa incomodar, né? E então, mas esse apoio assim, eu nunca E aí, quando tive. veio para Campo Grande, então, era só vocês Era três nós e mesmos, nós e né? nós. Nós mesmos. E aí, é o que a gente Aqui fala. eu me lembro. Qual é o preço? O preço disso tudo, né? Por exemplo, de você, O para apoio, mãe mesmo, para reconstruir sua vida, um outro casamento, um outro relacionamento, a carreira. Gente, tem Né, você alguém não para tem- falar, você acha que eu deixo a Suzana fazer tal coisa? Como que você faz com o seu? Hoje em dia a gente tem coletivos de mães, coletivos de mulheres, a gente tem clientes aqui, né, que vieram de coletivos e hoje são uma rede de apoio apenas, mas que se ouvem, que se reúnem para falar o que você está passando, vai no meu advogado. eu Não, vou até te pra escolher a ajudar. escola que o filho. Em que escola eu vou colocar meu menino? Aham. Qual tá o seu? E o seu? Você gostou de lá? Imagina que antigamente não tinha internet, pra você dar um Google, né? Exato. E eu fico sempre pensando assim que, às vezes, eu brinco com a Carol, né? Eu falo, você quer a solução ou você só quer reclamar? Né? Na Então, às maioria das vezes vezes, eu quero só reclamar, né? às vezes as mães só querem conversar. Você só reclamando, quer né? reclamar, você só quer desabafar. Tive uma noite ruim, a criança não dormiu, teve febre. Você não está nem procurando de fato ali uma solução, mas é de uma rede de apoios. Eu quero reclamar, eu quero alguém que me escute, que me acolha, que entenda. Outras e as mães solos precisam, porque é uma carga muito grande. É muito uma grande. carga muito grande de você E tá é um ali. futuro que a Deus pertence real, né? Assim, quem olha hoje a gente criada, eu com, não importa, a minha irmã com 42. Já falou que você é um ano mais nova que eu? Vai. E ver a gente pronta para a arena e dispostas e tudo. Às vezes a gente ouve, inclusive dos amigos, assim, mas tudo que vocês passaram fez vocês serem as mulheres que vocês são. Guerreiras, né? E a gente não quer ser guerreira, não. Não, A gente queria só um pouco de paz. É confortável pensar que eu tinha que passar por tudo isso para ser mais maravilhosa. Mas, de repente, podia ter sido um pouquinho mais suave. O tapa veio demais, entendeu? O tapa vem demais. Sem aviso, né? Não tinha ninguém que falou, vai levar um tapa. Não, a gente teve que ir indo. Então, hoje, essa coisa de rede de apoio na minha empresa, às vezes a criança vai, a criança é atendida e a mãe fala, você pode conversar comigo só um pouquinho? Eu falo, mas eu não falo nada, né? E no final eu falo, você quer que eu fale alguma coisa? Não, eu só queria que você me ouvisse, tudo bem? Te incomodei? Eu falei, não, venha uma quando ajuda precisar. enorme. Venha quando precisar. Aqui, como advogadas também, né? É. Muitas das vezes, o que é para ser feito judicialmente, tá feito, tá ali. Mas você fica ali, às vezes, 1 hora e meia, conversando, ouvindo, Exato. acolhendo, validando todos aqueles sentimentos, porque é o que a pessoa está precisando naquele momento. E quanto mais a gente entende da realidade dessa família, quanto mais a gente entende, melhor a gente consegue dar o suporte para essas decisões apoiadas. As mães solos precisam de apoio para que elas tenham essa orientação, esse conforto e torne a vida um pouco mais leve, porque a maternidade já vai trazer tantos desafios, né? A maternidade por si só já vai trazer tantos desafios, que se você puder ter uma rede de apoio, um apoio econômico e financeiro, esse caminhar se torna muito mais leve, né? E Com primeiro, certeza. assim, o que eu estava falando é que a gente está aqui, a gente sobreviveu, a gente conseguiu se formar, a gente consegue cuidar das nossas famílias, cuidar da nossa mãe, que hoje em dia é a gente que cuida dela, mas podia não ser assim. Podia ter sido muito mais difícil. A gente correu muitos riscos, a gente também teve que tomar decisões, tinham caminhos muito mais fáceis para a gente seguir, e a gente resolveu ir pelo caminho que tinha que ir, mas... Eu digo que a grande ali sorte, na segurando. verdade, nossa, se a gente pode chamar de sorte, como eu falei, minha mãe criou a gente na doutrina, né? Mas mais do que na doutrina, minha mãe dizia, porque eu cheguei a trabalhar de noite, de garçonete mesmo, em boate. Minha mãe não importava, não. Desde que eu trouxesse dinheiro para casa e estudasse. Mãe, hoje eu não vou para escola. Então você também não vai mais trabalhar. Então, minha mãe sempre colocou a gente na volta. Tá, você tá voando, pode voar. Eu vou estar aqui. Só que volta. Você vai terminar, você vai estudar, você vai terminar, você vai estudar. Então, a gente sempre teve uma outra para se apoiar. Então, quando uma queria fraquejar, lembra, a mamãe falou, volta.
As Mendes, né? Volta, As Mendes. senão vai dar ruim. Tipo, e a gente sempre falava uma pra outra, né? Nós já estamos toda cagada. Se a gente não estudar, o negócio vai ficar pior, entendeu? Então a gente vamos arregaçar as mãos. Então trabalhava, vamos estudar. Essa daqui é dentro do busão, assim, ó. Mas eu não indico para uma mãe solo que acredite na Não. força, né, não, no final dá tudo certo. Dá tudo certo, mas pode Com não um dar. custo muito Ou alto. dá tudo certo com um custo alto. Eu com a acredito gente que hoje é tendo bem mais coisas pra difícil para isso resolver. acontecer. Sabe, assim, para uma mãe solo sobreviver com filhos pequenos sozinha, sem apoio. Entendeu? Eu acho que hoje, nos dias de hoje, é mais difícil. Não, A senhora teria feito outras escolhas hoje, sabendo tudo que a senhora sabe? Ah, Eu vou talvez. jogar essa Diz água que nela. sim, mãe, por favor. Marili? Diz que sim. Por É, favor. eu Acredito. teria- Será que ele ainda vai convencer mais uma de novo, Meu Deus, gente? a Mas quarta que pateta. homem é essa? Agora eu sei de onde vem o charme das meninas. Oh, Não, meu eu Deus, digo ele assim, consegue convencer. A gente tá falando porque a gente tá num momento de descontração, um momento muito bom, então a gente falou muitos pontos positivos, mas os pontos negativos poderiam ser. Mas até em respeito à minha mãe, a gente não fala os pontos negativos e de risco que nós passamos. Isso. Quando eu falo pra vocês assim, eu trabalhei de garçonete na noite, nós não tínhamos como veículo. Eu ia a pé, eu voltava a pé. Sim. Hoje, Eu saía da escola no centro, eu trabalhava quando eu fui. A gente estudava na escola pública quando a gente chegou aqui. E aí, no terceiro ano, eu falei para a mãe: eu quero muito fazer uma particular, eu estudava no Hércules Maimone. E ela falou: então vamos, vou arrumar uma escola particular para você. Eu falei: meu Deus, ela vai tirar dinheiro de onde? Aí a gente chegou lá no Colégio Poli, abraço, Igreville. A gente chegou no Colégio Poli, eu fui fazer concurso de bolsa, né, para fazer a provinha. Fiz eu e a Renatinha, minha comadre, e consegui 50% de desconto. E eu falei, como que ela vai arrumar os outros 50 louca? Aí ela chegou. Ah, mas naquela época. Ofereceu ela em troca. Chegou Ela trabalha. na secretaria e falou pro dono do colégio: deixa eu te falar um negócio, minha filha é ótima de datilografia, fez curso no Senac em Rondônia. Você não tá precisando de uma secretária em troca dela estudar? Você dá para ela o emprego? Então, e ele topou. Minha irmã ficava o dia inteiro dentro da escola. Eu entrava na escola para estudar das 7h30 ao 12h30, fazia meia hora de almoço. E 1 hora eu entrava na secretaria como secretária e saía 10h30 da noite, que era a hora, era um colégio que tinha cursinho. eita. E eu saía Dava hora 10h30 da extra noite. isso também, não rolou, né? Abraço. Hora extra. Abraço. Eu acho que não, a gente tinha um combinado meio de estagiário, aquelas coisas de antigamente, gente. Naquela época a mãe ganhava uns troquinhos Tem também, pelo porque menos tinha uns um 20 e ateliê tantos. naquela Não, época. o que eu tô dizendo. Quando eu estudava lá, eu estava falando de risco. Eu saía Exato. 10h30 ali do centro da cidade da Rui Barbosa e eu pegava o ônibus sozinha, usando o Vale Transporte de estudante, e voltava para nossa casa, que era no final da Júlio de Castilho. E eu descia na Júlio de Castilho e andava bem umas 5, 6 quadras para dentro. Não dava do tudo isso, não, bairro. dava 3. Era 3? Era? Depois, logo depois a Me gente parecia mudou tão para Mato longe. Grosso ali. Me parecia tão Era o longe. medo. Era o medo. Mas deixa eu falar, é o que eu tô dizendo. Aqui nós estamos num momento descontraído, bonito, até quase, né, É que depois comemorativo. que sobrevive, né? Mas e minha mãe tá aqui, né? E não vamos ficar falando das mazelas que passamos, mas não foram poucas, não. E não foram Foi bonitas, muito não. triste. Todo mundo viu os troféus que nós estamos levantando, mas os tombos foram muitos. Muitos. A gente sofreu assédio no trabalho. Muitos. E pedir ajuda. Pra vocês terem uma ideia, chegou um dia, eu cheguei com canivete. Pra mim, pra minha irmã. Falei, ó, a partir de agora, canivete no bolso. Cabra chegou, você fura. Negócio é o seguinte, tem ninguém pra defender? É verdade. Vamos nós nos A defender. gente passou. Porque ela andava sozinha de noite, eu andava sozinha de noite. O cara chegava, ó, é o que eu sei fazer, entendeu? Eu não sei fazer de outro jeito. Então, é o que eu digo, parece que é tudo muito fofo, foi tudo muito bonito. Nossa, como Como a gente não tem deu problema, pode certo. fazer que vai dar certo, não. Não é verdade, tá? Na verdade, a gente teve uma baita de uma sorte, nós, né, baita. Minha mãe, eu digo que ela teve uma sorte enorme de ter dado muito certo agora. E a sorte relativa, que é isso que você está dizendo. Onde Né? que poderíamos Poderia estar, né? ter sido mais leve, poderia ter sido uma vida mais prazerosa, com Sim. menos medo, com menos trauma, com menos... Menos terapia, menos insegurança, menos, Exato. menos um monte de E coisa. até As pra ela, escolhas- né? E Eu- até eu pra ia ela. falar- eu ia As falar- coisas dela estão lá e ela continua. Tudo bem, um dia a minha parte vai chegar, porque tá lá, ele tá administrando. E enquanto isso, ela tá aqui, né, assistida pelas filhas, e com todo prazer, graças a Deus, a gente tem condição de fazer isso.
mas era uma situação que ela Podia estar numa vida mais ela poderia estar confortável, né? vivendo, ela poderia estar viajando. Viajando para o exterior, Ela podia conhecendo estar, Paris. né? E é importante Tomando dizer outras que, apesar decisões. toda essa graciosidade desse momento, nós trabalhamos uma média de 22 horas por dia para poder conseguir ter alguma coisa. Tanto eu Pra como a construir o Caroline. nosso futuro E o futuro cuidar da minha mamãe. mãe, cuidar do meu menino. Minha irmã, durante muito tempo, foi quem pagou a escola do meu menino, enquanto eu me o dia tem 24, pelo menos 20 horas a gente está trabalhando. Quando a gente está dormindo, a gente está pensando o que tem na agenda do dia seguinte. E Quem essa não- conta vem, né? Quem nos conhece mais próximo, inclusive a gente escuta, nossa, você trabalha demais. Eu sempre digo, eu tô sem opção agora. Eu vou continuar nesse plano de trabalhar demais até sair a Mega Sena, porque eu tô jogando. Mas não tá vindo. Eu não tô nem jogando. Eu tô né? jogando Você por tá nós. metade? Dou, metade é sua, fica tranquilo. gente, Eu eu juro. Olha, Olha que 50% de mim não é da mamãe. ai, meu Deus. Mas é o que eu digo, assim, enquanto não adianta me criticar a Carol, você trabalha demais. Não temos outra opção. E poderíamos ter, né? Poderíamos ter uma vida mais, trabalhar um pouco menos e construir com mais tranquilidade e crescer e etc. Exato, porque a conta vem, é isso E que a até Carol porque é o estava ritmo dizendo. que a gente aprendeu a sobreviver, né? Então a conta vem, a conta já vem, a gente faz um monte de coisa para se equilibrar emocionalmente hoje em dia, porque no auge aí dos 42 anos da minha irmã, a gente Ela se recusa. começa a pesar, né? Começa a pesar mesmo o trabalho em excesso e tudo tal. Claro que a gente poderia, mas você poderia fazer outras escolhas, trabalhar menos, sim, mas é a forma da nossa programação mental, né? Como eu disse, com quantos anos eu tinha? 16 anos quando eu entrei na escola para fazer terceiro ano, eu trabalhava entre estudo e trabalho das 7h30 da manhã e dormia, chegava Gente, em casa é medo de meia-noite. novo não ter o que comer. É, É medo. Se eu diminuir pela metade, você pode diminuir? Posso. E se faltar o que comer? Nós já tivemos essa situação, e aí? Não, nunca mais. Deixa eu trabalhando. Deixa eu trabalhando, liga no automático e vai. Sabe, eu não quero andar de busão, não quero mais, não ter o que comer na mesa. Sabe, olhar uma pra outra e falar, toma, metade do ovo é seu. já passamos Já- por isso, então, não estamos a fim de voltar para Por que você trabalha tanto? Simplesmente porque eu não quero voltar pra essa zona que eu estava. E é a nossa programação mental mesmo, Exato. né? Exato. Mas não foi fácil, não. Aliás, mães, não Não. façam isso. Não façam Não. Mães solos não façam Não façam isso. isso. Não, Aliás, não indico. sem ser solo também, Não gente. façam A gente isso. não sabe o futuro. Não façam isso, Eu até sei que porque, você como a fala- minha irmã, a Caroline falou, é muito importante o apoio. Hoje, eu não decido nada sozinho em relação ao meu menino. E eu me sinto muito confortável, principalmente quando a gente erra na decisão. Poder dizer, erramos Aham. junto. É. Amiga, erramos junto. não, eu imagino que a minha irmã, Que é quando muito o difícil. Jorginho tinha uma nota baixa, ela fala, peraí que a gente vai decidir. A gente vai decidir Com o que fazer certeza. com essa nota baixa no boletim. E eu fico imaginando mamãe olhar para o lado e falar... No divórcio, eu falava, Com quem o que eu meu... vou decidir Não, aqui, no né? divórcio eu falava o meu filho. Hoje em dia eu falo o nosso. É bem nosso, bem tranquilamente nosso. Porque é muito bom você ter esse apoio, alguém que ame o seu filho tanto quanto você e que vai se dedicar tanto quanto você. Talvez não tanto, depende muito do par. que não ajuda, né? Que divide e assume a sua Divide, parte a na mesma posição. coisa. Né? Só pra gente... Isso, vamos... eu vou ajudar a mãe, vírgula. Não, Né? não, Vírgula, você está... Apoio, eu tive a vida até eles existirem do meu pai e da minha mãe. São os Entendeu? avós, né? É, isso Aliás, a aí- gente tem conversado muito sobre isso, que é uma realidade que a gente tem visto aqui no Meu escritório. pai, que os então, avós meu pai hoje era megamente preocupado com elas duas, sabe? Muito, muito. A mãe sempre foi mais caladona, né? Mas meu pai extravasava o que eles dois sentiam junto lá no calar da noite, né? Que deviam conversar. Então, cada um acalentava do jeito que tinha. Eles ajudavam financeiramente, pra eles era o carinho possível. Mas ele... Um toquinho na cabeça. Por assim. ele tinha tomado atitude. Quando eu resolvi colocá-las na creche, bebezinha, né? Essa daqui primeiro, meu pai ficou uns 2 meses sem falar comigo, porque ele queria que eu deixasse na casa deles. Ele queria participar. Entendeu? Ele fazia questão que a gente, no final da tarde, fosse na casa dele, quando morávamos em Porto Velho. É uma Tinha que se pena. reunir todo mundo. Ele é uma figura, não vou falar uma figura paterna, porque a gente nunca perdeu a nossa referência Não. com o nosso pai. Ele é o nosso pai, amado, inclusive. A gente conseguiu manter essa relação de amor, a relação de amor, não a relação de convívio. Isso não se reconstrói.
mas é uma figura masculina e de conforto, né? Eu me lembro que quando nosso Ah, avô é morreu, avó, a gente. gente era muito pequenininha. Eu tinha 8 anos e minha irmã tinha 9, se eu não me engano, porque eu me lembro dessas idades. Parece. E eu me lembro. E eu me lembro do Era menos. desespero de falar, cara, ele morreu, ferrou. Mas aí, no caso, como a gente tá falando dos Ferrou avós, grande. isso não foi só para nós, né? Para todos os Pra filhos, todo todos os mundo. netos. Foi uma perda significativa na família. Ele era o paizão, né? Foi o paizão, sempre Os foi o avós, paizão, o avô. que a gente tinha sempre. conversado era isso, que os avós, eles são o patriarca ou a matriarca que acaba unindo a família. E na morte de um deles, as famílias se separam. Alguém tem que Sim. reassumir esse papel. Alguém precisa, esse papel precisa ser renovado, porque É. são os avós, normalmente, que congregam, né? É. Mas é juntam. importante, principalmente quando existe o pai, o avô ser o avô. E isso sempre foi mantido. Por exemplo, na época, quando no Dia dos Pais, que a gente faz os presentes na empresa para dar para os pais, e a criança tinha perdido o pai de Covid, e falou, eu falei, você quer? A mãe falou, não, pergunta para ela se ela quer levar para alguém. Aí eu falei, você quer levar para alguém? Ela falou, não, é porque meu pai morreu. E eu não tenho para quem levar o presente Ela do pai. não substituiu, No dia do né? avô, eu levo pro meu avô. Eu falei, você tá certa. Pai, ela tem ainda, tá lá no céu. O dela tá lá no céu. E tá tudo certo. Então é importante quando você tem isso, o avô ser o avô. O avô vai cuidar como avô. A avó vai cuidar como avó. A avó não é a mãe, o avô não é o pai. É importante que isso seja dito. E essa Porque senão inversão de fica papéis fica custa sempre muito caro esse- pra eu família. acho Fica esse importante jogo. Não, o isso. seu pai faz isso, porque eu não quero cuidar do meu filho, eu vou lá e falo, não, ele tem avô pra isso. E não, o pai é pai, a mãe é mãe, os avós são avós, todo mundo tem que estar ali, né? A inversão de papéis volta naquilo que a gente está dizendo, um né? preço alto que se paga. É mais um peso e é mais um preço que às vezes a gente tem que pagar muito alto para. Tem que cada um estar no seu papel e aí as coisas fluem muito mais É o fáceis que e a mais gente fala tranquilas. das cicatrizes até hoje, né? A minha irmã assumiu com a mamãe a maternidade da nossa família, principalmente ela, e isso tem um peso enorme para ela. Até hoje ela não relaxou. Acho que desde que a gente tem Nem 10 vou. anos, ela não relaxa, e aí veio o filho dela e ela também não relaxa. Sabe aquela coisa? Desde que você tem filho, você não dorme mais? Então minha irmã tá sem dormir acho que desde os 9. Até porque quando ela era pequena, relativamente pequena, ele falava para ela, sempre tem carta, inclusive, escrita, que ele falava para ela, você cuida da sua mãe e da sua irmã, você é a Isso mais é tão velha. injusto. Olha que absurdo. Ele dizia, Isso Ai, que absurdo, gente. ele disse É. pra mim assim, uma Eu vez. acho, gente, isso é tão injusto. Ele olhou pra mim uma com vez criança. pessoalmente e falou assim: você agora é o homem da casa. Qualquer coisa que aconteça com a sua mãe Tinha ou aí com a uns sua mãe. 10 anos. Aham. É. Ah, no alto dos 10 anos. Com a sua mãe né? ou com a sua irmã. Conclusão, minha mãe nunca conseguiu namorar, tá, gente? Só pra vocês saberem, nunca. Porque eu pensava, qualquer coisa que acontecer com a minha mãe, a culpa é minha. O que eu vou fazer? Infernizo o moço. Dizia, Carolina, a gente é tipo pimentinha, E cara. assim ela segue nos infernizando. É. Desde os Vocês, 10 tá vendo? anos. Então, na verdade, vocês estão colhendo o que plantaram. Não deixaram a mãe namorar, não deixaram a mãe seguir. Não. Agora vocês estão aí, as Mendes, todas juntas. E assim, é uma história super bacana, bonita, e eu acho que pode servir de exemplo, de novo, sem romantizar, Sem né? romantizar. Para que a gente entenda que foi uma história que pode trazer aí alguns insights, alguns ensinamentos para algumas mães, para algumas mulheres que estão passando por isso, né? Já pensei, inclusive, em escrever um livro. Acho Olha! maravilhoso. A vida de uma mãe solo. Eu E, já Glau, pensei eu quero seriamente. deixar como reflexão para que qualquer mãe que esteja passando pela situação de mãe solo, que se veja diante de alguma decisão a tomar, que busque ajuda profissional, não só de um advogado, mas também de um psicólogo. O apoio psicológico e o apoio jurídico podem amenizar muito o peso da maternidade solo, que já é maior do que o peso da maternidade em si, que já vem carregada de responsabilidades, né? E assim... E lá na dizer frente que você não- vai colher isso. e dizer que hoje em dia, gente, não precisa. Eu não tenho dinheiro para pagar um advogado, um psicólogo. A gente tem serviços gratuitos aí nas universidades. Tem a Defensoria Pública, que desenvolve trabalhos incríveis e também trabalha com o núcleo de mediação, de resolução de conflitos que sejam menos pesados. A gente tem atendimento psicológico também, vários gratuitos. Para quem pode ter um advogado perto, há soluções alternativas para os conflitos, não precisa ser uma briga. Todo mundo hoje, a gente está falando aqui de uma história que aconteceu ou começou a acontecer há 30 anos atrás, há 40 anos atrás,
mas hoje em dia as pessoas têm mais esclarecimento, espera-se, né, que se tenha. E, às vezes não tem a calma, às vezes não tem a calma, né, ou o distanciamento necessário pelo calor da emoção. Mas por isso, então, busque por isso uma ajuda profissional. Importante. E não fuja e não terceirize a sua vida e a vida da prole, das crianças, não adie essas decisões. Eu costumo dizer que separação, divórcio, questões de criança a gente resolve enquanto o sangue está ali movimentando, porque a vida vai seguir, vão entrar novos interesses, novas pessoas, novas organizações da vida, e aí tudo vai ficar muito ainda mais complicado. Então, assim, não fuja e vai dar certo, vai dar certo. E quem puder ser uma rede de apoio para mães, tanto na maternidade compartilhada, quanto na maternidade solo, não fujam, gente, sejam essa rede de apoio. Isso pode fazer muita diferença na formação daquela criança, na vida daquela mãe, ou até daquele pai. A gente também tem pais solos hoje em dia, né? Cada vez mais. E para quem é pai, a gente vem aí, né, do período do Dia dos Pais, e a gente falou sobre isso nas nossas redes, de não fugir da paternidade. Fugir da paternidade pode parecer o melhor caminho no começo, né? Dá menos trabalho, sai mais barato, mas a conta vem. Você perde, como a minha irmã falou, a pessoas maravilhosas, possibilidade de conviver com pessoas, a possibilidade de formar o seu filho, de participar, por mais difícil que seja, né? Eu nem vou lá porque a mãe dele não deixa eu ver. Luta por essa criança, luta por esse amor. E não fuja da paternidade, porque no futuro, o que hoje parece ser pesado, pode ser muito prazeroso, né? Quando você tiver uma idade, você ter pessoas que cuidam, como a mamãe, ela formou 2 pessoas que a amam, que cuidam dela, e o pai também pode ter isso, né? Então, a conta... A segurança, né? Exatamente. De uma velhice acompanhada, de curtir os netos, de você ter uma planta, continuidade. Né? Você vai colher depois, Exatamente. Mas pelo menos você plantou, evoluiu enquanto nisso. Pessoa também, né, gente? Principalmente pro pai, talvez seja mais difícil pensar nessa coisa da velhice, porque normalmente a gente pensa que a gente nunca vai ficar velho, né? Mas o mais prazeroso de ser mãe e de estar na vida deles, e isso a Glau pode... E minha mãe também, é você olhar para o outro que você fala assim, eu fiz esse pãozinho, eu fiz ele crescer. Ele tem a minha cara. Ah, não, isso foi minha parte. Ah, tá, essa é a minha. Então você vê que tem uma pitadinha sua naquele ser que você fez. A continuidade então, mesmo da que sua você, história. Mesmo que você nunca precise financeiramente, você não fique velho precisando de cuidados. Estamos trabalhando para isso, né? Eu gostaria de não ter que depender. Mesmo que a gente... Mas imagina você ver um filho... Né? Imagina você olhar para uma... A alegria que me dá olhar para minha irmã quando ela está sendo homenageada, ou quando ela termina um mestrado. Tem meu dedo ali. Eu participei disso. E eu posso dizer para ele hoje, besta, não tem seu dedo, infelizmente. Isso aqui é tudo nosso, né? Tudo nosso, é só das mentes. A propriedade nossa. E isso deve doer no pai que perdeu, ou na mãe que perdeu isso. Porque você olha e fala assim... Perdeu a oportunidade dessa convivência num de momento se ver no outro. Crucial, né? De se ver no outro, da continuidade do orgulho daquela história. Significa a vida toda. De se ver no outro, o jeito que ele come, o jeito que ele fala, o jeito que ele não fala, o jeito que... E se ver no outro. Esse é o principal. Né? Foram tantos natais, tantos aniversários, tantas dúvidas, tantos tombos, tantos momentos de muita, muita alegria que a gente compartilhou. E eu quero, inclusive, usar isso para fechar o nosso videocast, que eu não recomendo, de novo, né? Mãe solo tem que ter apoio jurídico, psicológico, rede de apoio, mas... exaltar a mamãe, que eu acho que de tudo que ela deixou pra gente, eu não posso falar que eu choro, ela conseguiu fazer da gente mulheres felizes, a gente aprendeu a sobreviver na vida com muita alegria, esse é o jeito que a gente tem de sobreviver, porque senão a gente teria sucumbido, e passou pra gente também esse amor pelo estudo, né, a certeza de que é o estudo que ia mudar a história da nossa família. E a seriedade. Obrigada. A seriedade, a honestidade de seguir naquilo ali.
vai tombar, mas continua. Vai, levanta, sorrindo. É triste, vai ser pior. Chorando, vai ser pior. Vai ser pior. Era sempre bom Todo dia. dia a gente acordava e falava, hoje vai dar certo. Hoje vai. Aí vai dando, né? Dá tanto errado, às vezes dá certo. Mas apesar também de não indicar isso pra ninguém, finalizando, pra ninguém tomar esse tipo de decisão de você a super poderosa do mundo, porque nós não conseguimos. Precisa de apoio. E além de ser obrigação de ambos, né? Do pai e da mãe. Até aqui tá tudo bem. A gente pode errar muito ainda, ela pode ter errado muito, mas quando morrer vai dizer na lápide, né? Consegui. Consegui um monte de exclamação, assim, ó. Deu. Cansei. Tá entregue. Obrigada, quero agradecer em nosso nome aqui do escritório, de toda a nossa equipe, que vocês tenham topado estar aqui com a gente, abrir um pouco da nossa eu amei, intimidade. porque no primeiro fui eu que fiquei aqui chorando, me derrubando em lágrimas. Hoje eu me vinguei da Carol. Obrigada, meninas, por terem vindo compartilhar. Obrigada pela vocês. Oportunidade de nos chamar para falarmos também. E, de novo, gente, eu sempre encerro lembrando todo mundo que os nossos materiais, eles são educativos, não substituem você buscar o apoio de um profissional específico para o seu caso. E também, quem precisar, pode nos chamar no Instagram, que a gente pode indicar os locais que têm até assistência jurídica, psicológica gratuita, para quem tiver no momento que não pode arcar com isso, tá? E finalizar dizendo que, diante de toda essa história, vocês devem imaginar a alegria no meu coração, a realização na minha vida de ser uma profissional que hoje, por mais que eu tenha tentado fugir do direito das famílias no começo da minha carreira, mas de ter resolvido internamente isso, ter assumido o meu papel de advogada familiarista e de negócios, porque se tem uma coisa que a gente entende é de negócios ao longo da vida, e de hoje poder contribuir com tantas mães solos, com tantas mulheres e com tantos homens também, que a gente consegue dar a mão aqui e dizer, não vai por esse caminho, não. E eu não nego a nossa história, e eu digo, e eu uso ela sempre, falo, cara, a mamãe também acreditou nisso, não deu certo. Não vai por esse caminho. Então, consulta o advogado da sua confiança e vai firme, que vale a pena buscar os seus direitos e deixar tudo combinadinho no papel, em documento executável, de preferência. Obrigada. Gente, obrigada. Até a